Vladimir Putin achava que tinha a estratégia perfeita para a guerra na Ucrânia. Pelo menos ele tinha uma estratégia perfeita após fracassar ao tentar tomar a Ucrânia em uma semana. A Rússia só precisava desgastar a Ucrânia com superioridade numérica. Eventualmente a defesa desmoronaria e a Rússia poderia tomar a Ucrânia rapidamente em seguida. Isso foi há mais de 3 anos. A Rússia fez ganhos territoriais mínimos desde então, especialmente quando comparados às suas perdas significativas. Agora, Putin está lidando com uma guerra que durou mais do que deveria e serviu como um catálogo de sua incapacidade de cumprir suas promessas. Os enormes fracassos de Putin na guerra da Ucrânia estão destruindo a Rússia e o futuro parece sombrio para o país de Putin. John Foreman resume facilmente em uma entrevista de 10 de outubro para a Times Radio. Foreman, ex-adido de defesa do Reino Unido em Moscou e Kiev, entre 2019 e 2022 compreende Putin melhor que a maioria fora da Rússia. Ele tem opinião clara sobre o fracasso de Putin na Ucrânia. Ao ser perguntado sobre a ligação entre ataques híbridos russos na Europa e o campo de batalha ucraniano, Foreman é direto: sim, mas eu acho que, a Rússia sofreu uma catástrofe estratégica ao invadir a Ucrânia. Segundo Foreman, o maior fracasso de Putin é que a Rússia não conquistou tanto território quanto deveria. 2025 tem sido um ano difícil para Putin. Como Foreman fala sobre a Rússia, Foreman não está errado. A Rússia iniciou o ano com um dos menores avanços territoriais da guerra na Ucrânia. Em abril, a desaceleração já era evidente, como relatou a Al Jazeera. Ela citou dados do Ministério da Defesa do Reino Unido e do Instituto para o Estudo da Guerra. As duas organizações tiveram visões um pouco diferentes sobre os avanços da Rússia, mas concordaram que eram lentos. O Ministério da Defesa disse que a Rússia conquistou só 326 km² da Ucrânia em janeiro. Em fevereiro, esse número caiu para 197 km² e, em março, para 142 km². Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, os avanços russos melhoraram um pouco, mas não impressionam. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, em janeiro, a Rússia tomou 427 km² da Ucrânia, 355 km² em fevereiro e 202 km² em março. Ambos os casos mostram tendência de queda, mas Putin ainda tinha grandes planos para o verão. Ele organizou uma grande ofensiva de verão com os objetivos de criar uma zona de proteção em Sumy e finalmente tomar a importante cidade logística de Pokrovsk, na região de Donetsk. Putin dedicou quase milhares e milhares de soldados a esses objetivos, apenas para ver o exército russo fracassar completamente em alcançá-los. Sim, a Rússia tomou mais território ucraniano no verão do que no início do inverno e na primavera. Mas não conquistou o território desejado, nem o necessário para ganhos mais substanciais depois. Como Foreman aponta, a Rússia está novamente em declínio. Em 1º de outubro, a CNN divulgou que, segundo o grupo Deep State, a Rússia capturou apenas 100 milhas quadradas da Ucrânia em setembro. Isso volta exatamente aos números que vimos no início de 2025 e é indicativo de mais um erro de Putin. Ainda pior, segundo o Deep State, esses números mostram o quão mal está indo realmente a guerra de Putin na Ucrânia. No mês passado, o inimigo ocupou 44% menos território do que em agosto, afirma o Deep State. Durante o mês, os russos ocuparam 0,04% do país, totalizando 19,04%. Claro, a Rússia tenta dar a interpretação mais positiva a tudo isso. Após a divulgação do relatório do Deep State, a Rússia declarou ter conquistado cerca de 5.000 km² de território ucraniano em 2023. Mesmo assim, por mais alto que pareça, o número está longe de impressionar a Rússia. Segundo o Kiev Post, em 8 de outubro, a Rússia superou 1 milhão de baixas no verão e já perdeu 281 mil soldados em 2025. E isso sem nem mencionar que a Ucrânia vem recuperando território rapidamente desde o final do verão. Para qualquer um, exceto Putin, esses seriam fracassos enormes. Talvez o maior fracasso do líder russo seja não mostrar sinais de mudar. A paz certamente não está na agenda de Putin, como Foreman disse à Times Radio.
Putin deve intensificar ameaças híbridas e cibernéticas da Rússia contra a Europa, o que pode prejudicar o próprio país em vez de ajudá-lo. Esse ponto será tratado depois. Primeiro, Foreman parece ter razão sobre a recusa de Putin em aceitar a paz. Isso condena a Rússia a mais meses ou anos de uma guerra já muito custosa. Quase todo mundo que de alguma forma tem interesse na guerra da Ucrânia acredita que Putin não pretende declarar paz. Kaja Kallas, da União Europeia, ou União Europeia, disse exatamente isso após a visita histórica de Putin para se encontrar com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, no Alasca, em agosto passado. A dura realidade é que a Rússia não pretende encerrar esta guerra em breve, escreveu Kallas no X em 16 de agosto. Enquanto as delegações se reuniam, a Rússia atacou novamente a Ucrânia. Putin prolonga as negociações e espera sair impune. Ele saiu de Anchorage sem se comprometer a interromper as mortes. O Conselho Atlântico tem uma visão igualmente sombria sobre a falta de desejo de paz de Putin, observando que, apesar dos esforços de Trump, Putin tentou repetidas vezes adiar a paz. Recordes pelo tamanho e escala dos ataques de drones da Rússia contra a Ucrânia estão sendo registrados enquanto Putin fala sobre paz. A análise conclui que Putin deixou mais do que claro que não tem interesse em acabar com a guerra na Ucrânia. Mesmo com milhares de russos morrendo, a abordagem de Putin para a paz é mais um de seus enormes fracassos. Este ponto será explicado depois no vídeo. Total incapacidade de ceder em sua postura maximalista. As exigências, como a Ucrânia ceder grandes territórios à Rússia e se neutralizar, facilitando futuras invasões, estão no centro dessas demandas. Putin também vê agora o complexo militar industrial que criou na Rússia como o principal motor econômico do país, diz o Instituto de Pesquisa para a Paz de Oslo. Portanto, encerrar a guerra é o contrário do que o líder da Rússia deseja. Putin encurralou a Rússia em uma situação da qual não há saída. E há indícios de que até mesmo pessoas dentro da Rússia estão começando a ver a guerra na Ucrânia como um empreendimento sem esperança. Voltando por um momento às negociações de paz de Atlaska, Foreman afirma que alguns russos acham que elas foram piores para a Rússia do que se imaginava. Foreman minimiza que as negociações foram um desastre para Putin e disse à Times Radio: apenas chame de uma completa perda de tempo e esforço. Sabe, Trump tentando fazer um acordo de paz de última hora sem nenhuma preparação. Isso não funcionaria. Essa não é a abordagem russa. Acho que agora a expressão é você. Foi perda de tempo e desnecessário. Isso contrasta fortemente com o que a elite política russa sentiu após a reunião no Alasca. Em 16 de agosto, a Reuters noticiou que políticos russos comemoraram a reunião do Alasca como triunfo para a Rússia. Isso levaria o país um passo mais perto de alcançar a versão de paz que deseja. Uma dessas pessoas foi Andrei Klishchus, que, segundo o veículo, é o principal legislador do Partido Rússia Unida, liderado por Putin. A reunião no Alasca confirmou o desejo da Rússia por paz duradoura e justa, disse Klishcher. O presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado do Kremlin, Konstantin Kozachov, também aprovou. O simples fato da reunião no Alasca, seu tom e seu resultado representam um sucesso significativo e conjunto para ambos os presidentes, cada um dos quais fez uma enorme contribuição pessoal para alcançar o melhor resultado possível neste momento. Então, o que mudou desde agosto? É possível que esse tipo de comentário fosse apenas um exemplo de políticos russos bajulando seu líder para ganhar favores. Putin costuma usar apoiadores como porta-vozes, então é provável que essa mensagem fosse direcionada a Trump. Putin quer convencer Trump de que ele fez um bom trabalho e estava aproximando a guerra de um acordo de paz. Enquanto a Rússia seguia bombardeando a Ucrânia, Putin pensava ter vencido e Trump acreditava ter entendido, mas falharam. Esse é mais um fracasso estratégico da parte de Putin que causou sérios danos à Rússia. Talvez por isso a ideia de perda de tempo esteja se tornando predominante, segundo Foreman. Putin precisa tentar novas estratégias para desviar o foco de seus fracassos na Ucrânia, como os recentes ataques cibernéticos e de guerra híbrida da Rússia contra a Europa. O Conselho Atlântico detalhou esses ataques em artigo de 9 de outubro, chamando Putin de gangster geopolítico que tenta intimidar a Europa. Drones russos invadiram a Polônia no início de setembro. Poucos dias depois, caças russos invadiram o espaço aéreo da Estônia. Drones russos também foram vistos na Alemanha, Dinamarca, Noruega e Holanda, todos países da União Europeia e OTAN que apoiam fortemente a Ucrânia.
Esses são os ataques citados por Foreman, que parecem ser parte central da estratégia de guerra de Putin na Ucrânia. O líder da Rússia está tentando usar a guerra híbrida para impedir que os aliados da Ucrânia ofereçam apoio. Além disso, como observou o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, em 12 de outubro, Putin também está tentando desviar a atenção do Ocidente da guerra na Ucrânia. A Rússia está aproveitando o momento. O fato de que o Oriente Médio e questões internas de cada país estão recebendo máxima atenção, escreveu Zelensky no X. Ele não está errado. Foreman também contou à Times Radio qual deve ser o próximo plano da Rússia para a Europa. Aqui reside o que pode acabar sendo mais um dos fracassos estratégicos de Putin. O objetivo de Putin é fazer com que os aliados europeus da Ucrânia fiquem tão receosos da Rússia que parem de apoiar a Ucrânia. Se eles se concentrarem em si, a Ucrânia enfraquece. Putin simplesmente tirou a determinação coletiva dos europeus da OTAN. Agora eles cogitam respostas militares às ameaças de guerra híbrida da Rússia, como discutido em vídeo no início de outubro. Confira esse vídeo para saber mais. Além de unir OTAN e União Europeia contra ele, Putin faz o mesmo que tenta com o resto da Europa, usando ataques cibernéticos e híbridos da Rússia, distraindo da guerra na Ucrânia. Dividir o foco militar entre Ucrânia e Europa mostra que Putin não pensa em corrigir seus vários erros estratégicos na guerra. Talvez Putin seja tão egocêntrico que ache que nunca errou. Ou talvez ele esteja tão cercado de bajuladores que nem perceba isso. Os ganhos territoriais da Rússia estão longe de serem tão impressionantes quanto ele tenta fazer parecer quando fala sobre eles. Seja qual for o caso, o foco na Europa pode ser o maior erro de Putin. A Ucrânia é um problema maior para a Rússia e Putin parece incapaz de mudar sua abordagem na guerra, que vem matando o país há mais de 3 anos. E isso nos leva a como tudo isso está destruindo a Rússia. Isso está acontecendo mesmo que Putin não perceba. Tudo começa com o status geopolítico da Rússia. Devido às ações de Putin após o Alasca e à bajulação a Trump, a Rússia não consegue mais manter os Estados Unidos da América parcialmente ao seu lado. O apoio dos Estados Unidos da América à Rússia desde a presidência de Trump terminou. E agora Trump fala abertamente em apoiar mais a Ucrânia do que nunca desde que assumiu o cargo. Trump disse que acredita que a Ucrânia tem capacidade de retomar o território que perdeu para a Rússia. Isso contradiz totalmente suas declarações anteriores de que a Ucrânia não tinha nenhuma carta na manga. O Instituto Lowy afirma que Trump pode estar certo, já que a Rússia perde soldados no campo de batalha e enfrenta ataques ucranianos à infraestrutura energética, afetando sua economia. A Associated Press informa que Trump agora diz considerar enviar mísseis Tomahawk à Ucrânia. Esses mísseis alcançam cerca de 2.400 quilômetros, colocando toda a Rússia ao alcance da Ucrânia. Mesmo que Trump cumpra isso, o que é uma grande suposição, ele pode só estar falando para mostrar a Putin o que pode acontecer se o líder russo não cooperar. Mesmo assim, a mudança na retórica dos Estados Unidos da América mostra como Putin falhou em manipular os Estados Unidos, em um jogo que ele achava que estava ganhando. O tema dos ataques à infraestrutura energética da Ucrânia foi mencionado há pouco. Esses ataques foram extensos. Em 5 de outubro, a The Economist informou que a Ucrânia atingiu metade das principais refinarias russas em agosto e setembro, desativando até 40% da capacidade de refino do país. As exportações de gasolina estão menores. O mesmo ocorre com o diesel. E em várias regiões da Rússia, a falta de gasolina causa filas nos postos e limitações na quantidade que cada cliente pode comprar. Esses ataques às refinarias também podem estar sendo realizados com a ajuda dos Estados Unidos da América, o que é mais um golpe na crença de Putin de que ele havia manipulado Trump como quis. Em 12 de outubro, a Reuters divulgou que o Financial Times relatou o fornecimento de inteligência dos Estados Unidos da América à Ucrânia. Isso permite que os ataques de longo alcance da Ucrânia atinjam alvos eficazes. Apesar de ainda ser cedo para afirmar, é inegável o grande sucesso da Ucrânia nesses ataques. A Ucrânia acerta a maioria dos alvos, possivelmente devido à ajuda dos Estados Unidos da América. Esse tipo de ataque ainda pode não ser suficiente para afastar Putin de seu caminho fracassado em relação à guerra na Ucrânia. Questionado sobre impactos econômicos dos ataques na Rússia,
Foreman afirma que Putin pode assumir mais dívidas, cortar gastos em outras áreas e continuar contando com a reserva nacional da Rússia. Ele acrescenta que países como China e Índia comprando petróleo russo, assim como a Coreia do Norte fornecendo armas para a Rússia, tudo isso joga a favor de Putin. Mas apesar das ressalvas, Foreman ainda disse à Times Radio: talvez não. Mas como diz Foreman, esses ataques e uma ação internacional coordenada poderiam colapsar a economia russa. Além das sanções, há sinais de que alguns na União Europeia querem tomar medidas que realmente prejudiquem a Rússia. Descongelar os ativos russos congelados para que a Ucrânia possa usá-los. Esse tipo de ação certamente ajudará a Ucrânia, que enfrenta pressão econômica. Porém, isso também eliminará outra fonte econômica da Rússia. Isso mostra novamente como os fracassos de Putin na guerra da Ucrânia viraram a maré geopolítica contra seu país. Ainda há um debate em andamento na União Europeia sobre como usar esse dinheiro russo congelado. O jornal The Straits Times diz que os líderes da União Europeia estão avaliando a possibilidade de usar esses ativos para conceder um empréstimo de 140 bilhões de euros, ou 150 bilhões de dólares para a Ucrânia. Isso só aconteceria se os líderes da União Europeia se unissem para decidir. Pois a unidade é o antídoto para os esforços de Putin de fazer com que as várias nações da Europa foquem em si mesmas em vez da Ucrânia. Mesmo assim, pode haver outra questão que ameaça dividir a Rússia ainda mais. E essa questão é o simples fato de que Putin é um homem de 73 anos que não vai viver para sempre. O líder da Rússia talvez tenha só mais alguns anos para atingir seus objetivos. Se Putin morrer, não há substituto à altura de sua figura cultuada, como Foreman descreve, aguardando nos bastidores. Foreman destaca que uma grande renovação entre Rússia e Ocidente, incluindo a Ucrânia, provavelmente só ocorrerá em uma geração. Mas Foreman também diz que, quando se trata de Putin, sua perspectiva é permanecer no poder, depois morrer e então deixar para o seu sucessor. Acho que o problema é que, a cada dia que ele permanece no cargo, as chances de derramamento de sangue, quando Piotr finalmente morrer e seu sucessor assumir, aumentam. O sucessor de Putin pode não ser tão obcecado pela Ucrânia, diz Foreman. E uma luta pelo poder dentro da Rússia pode ser tão prejudicial quanto qualquer coisa que o Ocidente ou a Ucrânia estejam fazendo para prejudicar a Rússia. Talvez esse seja o maior fracasso de Putin. Sua aparente falta de planejamento para o que vem a seguir será um grande problema para a Rússia. Putin reconheceu isso e, segundo o Kiev Independent em maio, já tem uma lista de possíveis sucessores. Mas potenciais é a palavra principal aqui. Não há ninguém que Putin esteja claramente preparando para ser seu sucessor, e esse fato está levando a Rússia de cabeça para um dilema futuro. Em setembro, a Reuters noticiou comentários estranhos que Putin fez ao presidente da China, Xi Jinping, quando o líder russo participou de um desfile militar em Pequim. Putin afirmou, segundo seu tradutor, que órgãos humanos podem ser transplantados continuamente. Quanto mais você vive, mais jovem fica, podendo até ser imortal. Será que essa é a solução de Putin para a sucessão? Imortalidade pode estar na mente de Putin, mas isso é pura fantasia. Talvez esse comentário seja a forma indireta de Putin admitir seu maior fracasso. O líder russo não preparou o país para o futuro após décadas sob Putin. Transplantes de órgãos não vão salvar Putin, e os muitos erros que Putin cometeu na Ucrânia e dentro do próprio país acabarão destruindo a Rússia. Ou seja, se os pontos cegos de segurança interna de Putin dentro da Rússia não derrubarem o país antes. O líder da Rússia tem dedicado recursos demais do país à Ucrânia e agora à Europa, e esse é mais um grande erro da parte dele. Veja o motivo no vídeo. Inscreva-se no The Military Show para mais vídeos sobre como Putin pode estar levando a Rússia à destruição.